Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada do mês de janeiro disponível com o tema 2024 Good Vibes. Garante a sua, tá bem legal. E este vídeo está sendo liberado primeiramente para os membros do canal e depois, no sábado, liberado aí para todos, ok? Vamos então com o primeiro relato de hoje. Vamos lá! Que é este daqui, a menina de branco que pedia socorro. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, esse é o primeiro relato que eu envio para o canal. Na verdade, não é meu, é da minha prima, que mora no norte do Paraná. Vou contar como se fosse ela contando. Ok, então agora é a prima dela contando. Desde que nasci, fui criada com os meus avós no norte do Paraná. Quando tinha 7 para 8 anos, fui morar com a minha mãe em uma cidadezinha rural bem afastada, em São Paulo. Tínhamos uma vizinha cigana que mexia com magia negra. Minha mãe disse para nunca aceitar nada dela, nem doces, nem brinquedos. Era para recusar com educação, mas não pegar. Uma vez ela foi lá em casa conversar com a minha mãe e me ofereceu uma boneca de pano. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, gente. Eu tenho medo de travar aqui, né? Mas acho que tá tudo certo. Eu espero. Tá, continuando aqui o assunto, o relato, né? Então, um dia, ela foi lá em casa e me ofereceu uma boneca de pano parecida com a verdadeira boneca Annabelle. Não era a Annabelle, tá? Mas era semelhante. Eu, sendo criança e apenas obedecendo o que a minha mãe falou, eu disse, eu não quero isso. Ah, não, ela não disse com educação, não. Ela disse assim, eu não quero isso, sua velha macumbeira. Minha mãe ficou vermelha de vergonha. Brigou comigo, disse que aquilo não era coisa para se falar e me mandou sentar no sofá como um castigo, até ela dizer para eu sair. Minha mãe, envergonhada, disse, ai, me desculpe por isso. Ai, ela é criança e não sabe o que faz. Depois eu converso com ela. Agora ela vai ficar de castigo. A vizinha sorriu e disse, tá tudo bem, crianças são assim mesmo. Falam coisas sem pensar. Não precisa deixar ela de castigo, não. Eu sei bem como as crianças são. Tá. Depois disso, ela ficava me encarando e olhando de forma estranha. Obviamente, ela estava brava comigo pelo que eu falei, né? Mas ela mesma disse que crianças são assim. Ela conversou mais um pouco com a minha mãe e foi embora. Minha mãe brigou comigo e falou, olha, eu mandei você recusar com educação. Você não deveria ter falado daquele jeito com ela. Na próxima vez que a vir, vai pedir a próxima vez que você a vir, vai pedir desculpas. Eu estou decepcionada com você. Você me envergonhou. Agora vai pro seu quarto. E quando vê-la novamente, vai pedir desculpas. Bom, depois desse episódio, ela nunca mais apareceu lá em casa. Nem para conversar com a minha mãe, nem para pedir algo emprestado. Ela sumiu. Ah, ainda bem, porque eu não gostava dela e nem queria pedir desculpas também. Bom, depois de alguns dias, apareceram 5 velas na nossa porta. Vermelha, preta, verde e amarela. Minha mãe não sabe quem colocou aquilo. Mas na hora eu falei, foi a velha. Minha mãe disse, o que eu já falei pra você? Pare com isso. Pode ter sido qualquer outra pessoa. E por que ela iria colocar isso aqui se nunca fiz nada pra ela? Sempre tratei ela bem. Você que foi mal educada. Mas você é criança, ela entende isso. Ana, depois desse dia eu comecei a ver coisas, ouvir barulhos, ver vultos. Com 10 anos voltei a morar com os meus avós e aí começou a minha perturbação. Eu via vultos, escutava barulhos, mas a minha avó sempre dizia que eram os gatos ou o passarinho fazendo barulho durante a noite. Um belo dia eu estava deitada na cama da minha avó. Estava sozinha em casa, pois minha avó tinha ido à cidade comprar algumas coisas. Escutei alguém chamando meu nome 3 vezes e logo em seguida gritando, socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. Era alto e em bom tom e eu escutava nitidamente.
Na hora me assustei, nem cogitei ser um fantasma. Olhei pela janela e vi uma menina de uns 8 anos. Ela tinha cabelos bem longos e pretos, usava um vestido branco muito sujo de terra. Ana, quando eu olhei pela janela e vi aquela menina, eu me arrepiei inteirinha. Então saí do quarto correndo e fui muito assustada para a cozinha. Entrando pela cozinha, tinha uma janela de frente para a pia. Ela estava lá, me chamando e pedindo socorro. Mas como era possível? O quarto era do outro lado da casa. Não tinha como ela dar a volta e chegar antes de mim, que estava lá dentro. Dei um grito e ela desapareceu. Sim, ela literalmente sumiu. Corri para o quarto da minha avó e comecei a chorar muito. Fiquei desesperada. Quando minha avó chegou e contei para ela chorando o que havia acontecido, ela me olhou meio assustada. Acredito que ela se assustou pelo jeito que eu estava. E então disse que quando acontecesse isso de novo, era para rezar 3 vezes o Pai Nosso. Me acalmou e ficou tudo bem. Outro dia eu estava no quarto, que é de frente para o corredor, e vi passando um velho, todo curvado e gordo. Ele andava bem devagar. Passou pela frente da minha porta e olhou para mim. Seus olhos eram vermelhos e seu rosto preto. Eu não conseguia ver nem boca nem nariz. Parecia que ele só tinha aqueles olhos vermelhos no rosto. Ele continuou andando e sumiu. Ana, na hora eu nem lembrei do Pai Nosso. Fechei meus olhos e comecei a gritar. Minha avó veio me socorrer e não havia ninguém em casa além de nós duas. Meu avô estava trabalhando. Minha avó me acalmou, perguntou se eu rezei o Pai Nosso, perguntou também se eu andava vendo coisas de terror no celular. Falei que não, pois sempre fui medrosa, tirando que eu tinha 10 anos na época, né? Minha avó contou para minha mãe o que estava acontecendo e decidiram me mandar para o psicólogo. Contei tudo para a psicóloga na intenção de entender o que era aquilo. Ela me disse que era coisa da minha imaginação, que devido ao meu medo excessivo eu acabava criando imagens na cabeça que achava que eram reais, mas na verdade era tudo coisa da minha cabeça. Ela disse que não era para ter medo, pois os mortos não voltam à vida e espíritos não existem. Aquela psicóloga não me ajudou em nada. A única coisa que fez foi quase me chamar de louca, praticamente. Depois de um tempo, escutei a minha avó e a minha mãe ao telefone. Minha mãe falou para minha avó que eu poderia estar com esquizofrenia e que ao invés de me levar ao psicólogo, era para me levar ao psiquiatra. Ana, eu fiquei muito triste, pois pesquisei o que era esquizofrenia e percebi que eles estavam achando que eu estava ficando louca. Achei que a minha avó acreditava em mim, pois ela pediu para eu rezar o Pai Nosso e tal. Então decidi não contar mais nada para ela, caso acontecesse de novo. Depois desse episódio eu não vi mais, mas vivia com medo de ver algo. Eu só sentia a energia dos locais. Quando tinha uma energia ruim, eu me arrepiava toda. Várias vezes entrei na casa de parentes e me arrepiei sentindo uma energia negativa. No quarto da minha avó era o local que eu mais sentia isso. Completei 13 anos, estava na cozinha, olhei pela janela e havia 3 luzes rodando uma ao redor da outra, como se dançassem. Fiquei olhando aquilo vidrada. Pensei que eram vagalumes. Até essas luzes começarem a crescer e ficar cada vez maiores, e elas sumiram como num passe de mágica. Fiquei assustada, mas não falei nada. Meu avô perguntou o que eu estava olhando, e eu apenas falei: "Nada, avô, eu acho que eu vi uns vagalumes." Ana, com medo de me levarem para o psiquiatra de novo, comecei a... levaram na psicóloga. Com medo de me levarem para o psiquiatra, comecei a guardar essas aparições só para mim. Comecei a ver de novo com frequência e parece que piorou. Outro dia, no quarto da minha avó, eu estava dormindo na cama dela. Minha avó estava na cozinha fazendo coxinha com meu irmão e com meu avô, e o meu avô estava lá fora fumando. Quando abri os meus olhos e olhei para o lado da cama, havia um homem bem alto, todo de preto, com chifres. Estava me encarando com aqueles olhos vermelhos. Na hora, cobri minha cabeça e rezei 3 vezes o Pai Nosso. Comecei a chorar baixinho, com medo da minha avó escutar. Descobri a cabeça e ele sumiu, como se fosse uma fumaça, tipo a freira, sabe, Ana? O que não entendo é que eles não falam nada, apenas ficam me olhando e somem. A única que falou foi a menininha pedindo ajuda. Eu queria muito entender o que é isso. Será que foi algo que aquela velha no início lá fez? Ou será que tem algo na casa da minha avó? Ana, queria muito entender, pois sempre morei com a minha avó.
Só comecei a ver depois que eu voltei de São Paulo. Eu tenho 15 anos, faço 16 este ano. Ainda vejo vultos, escuto barulhos, vejo luzes pela casa que desaparecem como num passe de mágica. Porém, hoje já me acostumei. Sinto muito medo, mas quando rezo, desaparece. Já vi muitas coisas, mas te contei as que mais me deixaram com medo. Se vocês souberem o que é isso, me expliquem, por favor. Queria entender o porquê de ver essas coisas. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Na verdade, esse foi o relato da minha prima. Fiquei horas escutando tudo com clareza para poder compartilhar com vocês. Espero que gostem. Um beijo para você e para sua prima. Muito obrigada. Então, pode sim ser alguma coisa que aquela mulher pode ter feito, porque depois das velas lá na frente, as coisas começaram a acontecer. Pode ser também que você tenha alguma mediunidade aí aflorada, ou até o que ela fez aflorar a mediunidade em você, ou ela... Não sei o que são esses seres, é difícil a gente dizer e saber assim. O ideal seria você procurar algum lugar sério, uma casa espírita, não sei, para te ajudar em relação a isso. Até se tiver alguma coisa para ajudar a limpar, ou se não, para te ajudar a entender e a lidar com isso, né? Que sendo menor de idade é complicado, né? Mas eu acho que talvez se você conversar bem com a sua avó, pedir para ir em algum lugar assim, né? Não descarto, não tô falando que, por exemplo, muito recomendado, se isso tá acontecendo, principalmente com criança, ir sim a psicólogos, ir sim a psiquiatra, porque ainda tem esse negócio de não sou louca, por que eu vou no psiquiatra? Gente, porque assim, o gastro cuida do estômago, né? O ginecologista, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, o psiquiatra na cabeça. Então a gente tem uma cabeça aqui, não tem? Às vezes a gente precisa de, né, ir no psiquiatra. Então não é nada de mais, assim, é mais um cuidado com a gente. Então, só que aí descarta, mas aí que tá, né? Existem profissionais e profissionais. Vai ter aqueles como essa psicóloga que simplesmente falou que é imaginação, que fantasma não existe. Até pessoas que vão realmente entender e ajudar de uma forma mais, né, mais cuidadosa. Mas aí também procurar junto o lado espiritual. Porque, né, tá vendo, a galera ignora muito criança quando fala isso. E eles estão vendo e sentindo tanto quanto adulto, não é? Bom, próximo relato. A estátua que ganhei de presente. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Mais uma vez é um privilégio ter meu relato contado por você e ouvido pelos assombrados. Ana, eu tenho 61 anos e ganhei de uma recém-conhecida aí, uma estátua de gesso de uma ninfa. Essa minha conhecida a pintou de dourado e me presenteou. Fiquei muito feliz com o presente. Comprei até um altar de madeira e a coloquei no canto da sala do meu apartamento. Ana, não havia ninguém que não elogiasse aquela estátua. Os meses foram passando e comecei a me sentir muito inquieta, meio observada. Sentava na sala para ver um filme e me via olhando para aquela estátua. Eu ria de mim mesma, né? E voltei às minhas atividades do dia a dia. Um dia, chegando da fisioterapia, entrei na sala e vi a minha estátua em outro canto da sala. Aí fiquei parada, observando, pensando em que momento eu teria trocado ela de lugar. Meu marido estava fora, visitando nosso filho em Ribeirão Preto, e eu sozinha em casa. Resolvi deixar de lado e pensei, coisa de gente velha, né? Mudei de lugar e não me lembro. Foi isso. Era uma fuga, né, Ana? Eu sabia que alguma coisa estava errada. Aquela intuiçãozinha nossa que já fala, né? Só que a gente não quer acreditar, a gente não quer ver, então. Numa noite, acordei com muito frio e pensei que havia esquecido de desligar o ar-condicionado. Sentei imediatamente, pois senti uma presença no meu quarto. Sim, minha querida Ana e assombrados. Parada em frente à minha porta do quarto estava a estátua! Sem a mesinha! Misericórdia. Estava mais alta e se movia lentamente com olhos brilhantes. Eu achava ainda que se tratava de um pesadelo.
Coisas inanimadas não saem andando pela casa, gente, né? Aí acendi a luz do abajur e ela continuava parada na porta, agora sem movimentos. Ana, e muito frio, congelante, sobrenatural. Dei um salto e corri em direção a ela, jogando ela no chão. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Eu sabia que tinha algo errado ali, sinistro, maligno, que, sei lá, tinha se apossado daquela estátua. Ana, ela caiu no chão em muitos pedaços. O frio passou. Eu ainda tremia, afinal sou uma senhora de 61 anos. Não sou atriz de filmes de terror, apesar de já ter passado por muitas coisas inexplicáveis. Juntei os cacos e joguei fora e fui deitar, sem conseguir dormir. Fui deitar, né? E sem conseguir dormir, liguei para essa conhecida e perguntei, por acaso, onde ela havia comprado o presente. E ela quis saber o porquê. Inocentemente, relatei que havia quebrado sem querer a estátua. Ela riu e, meio que sem graça, falou que uma amiga dela furtava essas estátuas, anjos, cruzes, do cemitério. E eu fiquei assim, sem fala, né? Tipo, muito obrigada pelo presente, sim. A amiga rouba as coisas do cemitério, a outra pega e dá de presente. Ela ainda justificou que essa amiga dela estava passando por problemas financeiros e, como morava do lado do cemitério, furtava ali de madrugada algumas peças, né, para vender depois, é isso? Ana, eu fiquei assim chocada. Cortei vínculos de amizade com essa conhecida. Claro, né? E hoje em dia eu tenho muito medo de receber presentinhos. Obrigada por contar o relato e fica a dica. Cuidado com presentes que não sabemos a procedência. Rapaz, mas então o dono da estátua que tava lá querendo levar de volta a estátua pro cemitério. Aí agora ainda, além de tudo, tem que pedir desculpa. Falou, senhor, minha senhora, não sei, me desculpa, eu não sabia. Chegou aqui em casa, eu achei lindo, né? Mas eu acabei quebrando porque é que a dona lá roubou. Vai lá atazanar ela. Eu não foi culpa minha não, mas vai lá, puxar o pé dela. Gente do céu, olha... Bom. Próximo relato. A Casa Amaldiçoada e os 3 Espíritos. É uma moça que nos conta também. Olá, Aninha e queridos assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Fulano e tenho 19 anos. Sou de Goiânia. Minha família sempre teve uma espécie de sensibilidade para o sobrenatural. Ou pelo menos é assim que prefiro chamar. Meus pais, antes mesmo de eu e minhas irmãs nascermos, costumavam ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades ou por situações difíceis, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé em Deus, levando a mim e as minhas irmãs regularmente à igreja. Hoje em dia eu sou o tipo de pessoa que acredita mais em bruxaria, lei da atração, universo e espiritismo, o que gerou resistência em parte da minha família, que possui mentes mais fechadas e acreditam que só o deles é o certo. Desde criança, sempre tive uma sensibilidade enorme para o mundo espiritual, o que me assustava bastante. Eu via coisas boas e terríveis para uma criança, como vultos, bonecas e brinquedos que se mexiam sozinhos. À noite era meu verdadeiro pesadelo, com móveis se movendo sozinhos, portas de guarda-roupa se abrindo e cadeiras sendo arrastadas. O relato que compartilharei é sobre uma casa amaldiçoada e os 3 espíritos que atormentaram a minha família. Em 2016, os meus pais ainda eram casados quando nos mudamos para uma enorme casa. O quintal era perfeito para brincar, mas a árvore lá causava uma sensação ruim. No início, morar naquela casa foi maravilhoso, mas com o tempo percebi uma mudança enorme. Meus pais, que antes apenas brigavam, passaram a ter brigas violentas. Via vultos com frequência, um cachorro negro enorme aparecia e sumia. Impossível ser o meu pequeno cachorrinho de cores. Impossível ser o meu pequeno cachorro de cores pastor alemão. Ele não era pastor alemão, ele tinha as cores de um pastor alemão, é isso, mas era pequeno. A casa era fria
E nas noites era possível ouvir barulhos de bolinha sendo jogada na sala. As famosas bolinhas. Faz eu aposto que eu não sei o que o espírito tem com essas bolinhas. Acho que você faz a passagem pro lado de lá, eles dão umas bolinhas pra você. Eu falo, leva as bolinhas ao caso, se você quiser assombrar alguém, é só soltar assim e fazer na casa. Eu não sei, geralmente, porque tem mesmo, é muito relato dessas bolinhas quicando no assombrado. Gente, eu sabia que eu já escutei isso, mas achei que eram as crianças brincando mesmo. Talvez seja, né? Mas são, verdade, vários relatos de gente falando que escuta essas bolinhas quicando, sendo jogada no apartamento de cima, que não tem ninguém morando, na casa, no andar de cima, ou escuta essas bolinhas. E o que é essas bolinhas, gente? Será que é espírito antigo de criança que brincava de bolinha de gude? E aí elas continuam brincando? Bom, vamos continuar aqui. Então, bolinhas sendo jogadas na sala, mas nunca encontrávamos nada. Era difícil dormir, Ana. Eu sentia muito medo e sempre dormia com alguma das minhas irmãs, a mais velha e a do meio. Tínhamos uma vizinha da religião de matriz africana, morando com 2 filhas e a mãe idosa. Todas eram simpáticas e eu adorava brincar com a filha mais nova. Um dia, ela notou coisas estranhas na nossa casa e chamou minha mãe para contar o motivo. Segundo ela, 3 pessoas haviam morrido naquela casa. Um homem que tirou a vida de sua esposa no quarto onde os meus pais dormiam e depois tirou a própria vida. A 3ª pessoa seria um homem, mas não consigo lembrar como ele havia falecido. E ela explicou que todos os casais que moraram ali se separaram devido às brigas intensas dos falecidos. Então, o casal que morava ali antes vivia em pé de guerra, tanto que aconteceu o pior. E aí, todo o casal que ia ali já era pilhado já pelos fantasmas. Bom, agora eu vou contar o que me aconteceu e me marcou por muito tempo. Num dia em que faltou energia devido a um acidente de um motoqueiro que bateu contra um poste lá, eu e minha irmã mais velha e minha mãe estávamos na casa dessa vizinha. E eu pedi para a filha mais velha dela dormir em casa, fazendo companhia para mim e para minha irmã aquela noite. Ela concordou e lá fomos nós para minha casa. Já era noite, meus pais estavam dormindo e ficamos só nós 3 acordadas. Eu estava deitada na minha cama, a amiga, que vou chamar aqui de Flor, também estava na cama e minha irmã mais velha estava no beliche, em cima. Tivemos a ideia de contar lendas urbanas, como a da loira do banheiro e bonecas no cemitério. Vale ressaltar que a janela estava fechada, sem corrente de vento. Enquanto contávamos as histórias, a vela que iluminava o quarto começou a se agitar e a porta que estava fechada abriu levemente, fazendo um som de porta enferrujada. Minha irmã, já assustada, perguntou se a gente tinha visto. Vocês viram? Tentando acalmar, eu respondi, não se preocupem, é só o vento. Continuamos as histórias até a porta começar a balançar. Minha irmã, já assustada, pediu pra gente parar, mas a Flor ignorou e lembrou uma situação que havia acontecido com ela. Nesse momento, a porta que balançava bateu repentinamente, fazendo um barulho alto que nos assustou. Como uma porta poderia fechar com tanta força sem ninguém, ou vento passando por ali? Aí eu comecei a chorar. E agora era minha irmã mais velha que tentava me acalmar. Flor começou a agir de maneira estranha e disse: "Cala a boca! Me deixem em paz! Vão embora daqui! Deixem elas em paz! Vocês não são bem-vindos nessa casa!" Minha irmã e eu olhamos assustadas e minha irmã pediu para Flor parar de brincadeira. Mas a Flor insistiu que algo estava falando em seu ouvido, querendo nos machucar e que não nos deixaria em paz. A vela agitada começou a apagar. Aninha, se aquela situação já estava perturbadora, agora estava prestes a piorar. De repente, barulhos semelhantes a fogos de artifício começaram a vir em direção ao quarto. E a porta começou novamente com aqueles barulhos. Nessa altura, começamos a gritar desesperadamente para acordar os meus pais. Os nossos gritos eram de puro desespero e não parávamos de chorar de medo.
O meu pai, que tem um sono muito leve, não acordava nem com os nossos gritos. Nem minha mãe ouvia. Desesperado, eu criei coragem e disse que eu ia para o quarto dos meus pais. As meninas estavam com muito medo de ver algum espírito atrás da porta e eu também estava apavorada. No entanto, entre ser atormentada e correr para a proteção dos meus pais, eu escolhi a segunda opção. Abri a porta com tanta força e saí correndo mais rápido ainda em direção ao quarto dos meus pais. As meninas vieram atrás e a Flor gritou: "Eles estão na janela!" Meu Deus! Minha irmã a puxou rapidamente, parecendo que voaram para dentro do quarto. Pulamos em cima dos meus pais, que acordaram assustados, pensando que a casa estava sendo invadida por um ladrão. Gritamos em desespero. "Estávamos gritando para vocês! Não ouviram os nossos gritos?" E eles disseram que não. Em nenhum momento escutaram os nossos berros. Contamos o que aconteceu, eles nos acalmaram e minha mãe foi dormir no quarto conosco. Fizemos uma oração antes de dormir, repreendendo todo o mal que pairava na casa, e após alguns minutos ouvimos a voz do meu pai chamando pelo nome da minha mãe. Ele entrou no quarto parecendo ter visto um fantasma. Ana, meu pai, parecia uma folha de papel. Deitou na cama vazia e dormiu. No dia seguinte, a mãe da Flor perguntou sobre os gritos, já que os vizinhos todos ouviram. Ela já sabia que se tratava de algo espiritual. Lembrando que o meu pai havia chamado a minha mãe naquela noite, e ele contou que estava deitado e viu uma mulher entrando no quarto. Inicialmente pensou que era minha mãe, mas ao reparar melhor, percebeu que não era ela. A mulher era linda, com as mãos juntas em posição de oração, flutuando a poucos centímetros do chão. Ela se aproximou dele, que assustado se sentiu paralisado. Em um segundo, essa mulher assumiu uma aparência totalmente bizarra, feia, assustadora. Ela avançou em direção ao meu pai como se fosse atacá-lo. Ele adotou uma posição então defensiva, mas quando olhou novamente não havia mais nada ali. E foi nesse momento que ele chamou minha mãe e foi para o nosso quarto. Após esses eventos, continuamos as nossas vidas, mas os acontecimentos sobrenaturais persistiram. Tenho mais histórias envolvendo o mundo sobrenatural e maldições. Espero ter outra oportunidade para compartilhar mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, aquela casa era assombrada mesmo por esses 3 espíritos de fatalidades, né? O terceiro eu não sei, mas, né, esse casal aí que ficava em... Pois é, difícil, né? Bom, próximo relato. Vi OVNIs no céu. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana e sou do interior do Espírito Santo. Bom, hoje vou compartilhar um relato incrível que aconteceu comigo há cerca de 4 anos atrás, mas que permanece vivo na minha memória. Naquela época eu morava com a minha mãe. Era uma noite de verão, em janeiro. O céu estava incrivelmente limpo, com poucas estrelas visíveis devido à presença da lua cheia, né? Que ainda não tinha surgido por trás das majestosas montanhas. No interior, as noites são frescas e agradáveis, e a minha casa, situada no meio de lindas montanhas sem vizinhança próxima, oferecia um local perfeito para observar o céu. Então era por volta das 8 da noite, e eu estava em casa apenas com a minha mãe e com os meus irmãos. Os meus irmãos tinham o hábito de dormir cedo, por volta das 7h30 da noite, devido também ao cansaço das brincadeiras e ajuda diária aos pais, né? Minha mãe, exausta pelas tarefas do dia a dia, costumava cochilar assistindo TV, enquanto eu estava ao telefone conversando com meu namorado. Sempre fui fascinada pelo céu, interessada em temas como alienígenas e espiritualidade, desde jovem. Esse interesse me levou a descobrir o canal Assombrado aos 14 anos, e aos 22 anos continuo a acompanhar os seus vídeos. Muito obrigada! Mas voltando ao relato, eu, como de costume, estava observando o céu naquela noite. Se eu não estivesse deitada na cama, eu estava na varanda. Ah, tá, ela estava observando, ela não lembra, eu acho. Se não estava deitada na cama, estava na varanda. Nesse dia, escolhi a varanda. Ah, tá, ela ficava ou num lugar ou no outro para observar o céu, ou deitada na cama ou na varanda. E nesse dia, escolhi a varanda para contemplar o céu enquanto conversava com meu namorado. E Ana, o que presenciei me deixou impressionada. Uma espécie de nave pairando no ar. O detalhe intrigante é que eu já tinha avistado essa mesma nave em outra ocasião, no mesmo local.
Contudo, ao sair correndo para chamar os meus irmãos para testemunhar o acontecimento, ao retornar, ela havia desaparecido em questão assim de segundos. Eu fiquei chateada, mas naquela noite vi novamente a nave parada e não havia ninguém acordado para testemunhar. Em um misto de excitação, e eu gritei ao telefone para o meu namorado. Apaguei as luzes de casa para uma melhor observação. Ele, pouco interessado nessas experiências, prometeu que ligaria depois. Comecei a enviar mensagens freneticamente para uma amiga que morava nas proximidades, pedindo para que olhasse para o céu. Enquanto ela não viu nada, eu continuei enchendo ela de mensagens de áudio empolgada sobre o OVNI que estava avistando. Percebi que a nave não estava muito alta do chão, completamente diferente de qualquer avião que eu já tinha visto. Era clássica, redonda, com luzes ao redor, sem emitir qualquer som. Decidi apagar as luzes para uma observação mais clara. Cerca de 1 minuto após o objeto sumir, um avião passou velozmente pelo local, pelo céu, fazendo barulho e tal, o que contrastava com aquele silêncio típico do interior. E eu fiquei perplexa, questionando se aquele avião aparentemente militar estava perseguindo o objeto que havia desaparecido momentos antes de sua aparição. Dias depois, ao mexer no celular, ouvi um som alto por volta da 00:30. Parecia um avião gigante passando sobre a minha casa. Apesar do medo, decidi não verificar. Nos dias seguintes, minha família testemunhou uma nave triangular com luzes voando lentamente. Consegui até filmar com meu celular na época, mas infelizmente perdi o vídeo devido a um problema no aparelho. Essa experiência foi única, e desde então, mesmo após o meu casamento, não presenciei mais eventos inexplicáveis no céu onde moro. Ana, este foi o meu relato, espero que tenha gostado. Um beijo pra você, obrigada. Nossa, se viu mesmo uma nave dessa assim, é um privilégio, E agora esse avião passando rápido depois, assim, será que não era... E na hora que você falou um avião, eu imaginei um avião comercial mesmo, que passa assim, rota de avião, mas se não é, foi rápido e bem no local. Será? Vamos para o próximo relato, que é: uma aparição me expulsou de casa. Poxa, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, como vai você, Matheus e as crianças? Eu tô tirando esse mosquito daqui. Meu nome é Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana. Eu tenho 58 anos e uma aparição me tirou da minha casa justamente com a minha família. Tentarei resumir o que quero relatar. Ana, eu morava de aluguel com meu marido, meu filho caçula e com a minha filha. Meu sonho era ter a minha casa própria. Em 2013, comprei a minha casa tão sonhada e mudamos. No dia de assinar os documentos da compra, o ex-dono nos desejou felicidades e disse que a família dele foi muito feliz naquela casa. Disse que foi o pai dele quem levantou a casa com as próprias mãos e que ele havia crescido ali. Era uma casa velha, que precisava de muita reforma, mas eu estava ansiosa para começar a reforma e deixá-la do meu jeito. Quero te dizer que nesse tempo meu marido tinha um bom emprego e não nos faltava nada de material. Meu filho caçula na época tinha 13 anos, mas ele nasceu com anóxia no parto, ou seja, faltou oxigênio no cérebro dele. Portanto, meu filho não fala, não anda, usa fraldas e não come nada sólido. Mas tirando isso, ele sempre teve saúde e apesar da dificuldade de andar, ele andava devagar dentro de casa. Mudamos para casa tão sonhada e depois de 1 mês, o meu filho começou a ter convulsões. Meu marido e eu começamos a brigar por qualquer coisa e ao final de 2 anos... Ai, mosquitinho. Cadê? E ao final cadê? E ao final de 2 anos, o meu marido ficou hipertenso e diabético. Desde que mudei para essa casa, tudo mudou. Meu marido continuava no mesmo emprego, mas o dinheiro não dava para nada. As reformas eram enormes e não terminavam nunca. Mas, meu Deus. Que raiva, mosquito. As reformas não
não terminavam nunca. E quando terminava, não ficava como eu queria. Eu conseguia limpar a casa, mas parecia estar sempre suja, mal arrumada. A casa não tinha um ar leve. Na verdade, era uma casa estranha. Eu não me sentia à vontade. Eu não me sentia feliz. Um dia, uma irmã trocou a cama dela, que era uma cama box de casal king. Ela comprou uma nova cama box king, mas com baú, e ofereceu a antiga cama para mim. Eu aceitei porque eu adorava a cama dela, mesmo porque era enorme, né? E eu adoro espaço para dormir. Estranhamente, de repente, o meu marido e eu não cabíamos na cama. A noite inteira a gente acordava e um empurrava o outro. Todas as noites nós brigávamos, dizendo que a cama era enorme, mas não tinha espaço para os dois. Às vezes eu pegava um colchão de solteiro e ia dormir na sala. Mas, meu Deus, que mosquito, filha da... Mãe! Nossa, aquela raquetezinha tá aqui. Bom, que estranho, né? Numa cama king, não ter lugar para dois. Bom, mas numa madrugada eu acordei e estava dormindo na beiradinha da cama. Fiquei brava e virei o rosto para olhar para o meu marido. Mas entre mim e o meu marido, entre nós ali, eu vi uma mulher deitada e virada para o meu marido. Eu sentia o corpo da mulher encostada em mim. Mas quando eu olhava, eu só via os cabelos dela. Um cabelo preto e comprido. Ana do céu, eu gelei. Eu tremi inteira, mas consegui falar. E disse assim: saia da minha cama, saia da minha casa. E ela respondeu: saia você e sua família daqui. Ela falou isso e sumiu. Falou: se você pagar de volta, que eu já paguei aqui, eu saio, minha querida. Mas acontece que... Oh, meu Deus do céu. Não, imagina. Ela já teve a coragem de falar, porque o bicho tá deitado do teu lado, filho. Você sabe que não tem ninguém ali. Você vira a cabeça, no meio da tua cama tem uma mulher deitada. Você tá sentindo o corpo da mulher ali. Ela tá com o cabelo... E você ainda fala: saia da minha casa, saia da minha casa, saia da minha cama e da minha casa. E ela te responde, peitando ainda, fala: saia você e a sua família daqui. Eu falei: tá bom, tô rindo. Meu marido acordou e perguntou com quem que eu tava falando. E eu respondi que eu tava sonhando. Desde esse dia, o que tava ruim piorou. Meu filho cada dia mais doente, as convulsões eram maiores, tinha dias que eram até 3 convulsões por dia. Não entrava mais dinheiro em casa direito. As brigas aumentaram tanto que só faltava a gente se bater. Todos os dias nós brigávamos. Ao final de 5 anos, nossa vida financeira foi pro fundo do poço. Não tínhamos dinheiro para pagar a prestação da casa, porque compramos financiada e ficamos 1 ano sem pagar até o banco colocar a casa a leilão. Nós perdemos a casa. E por incrível que pareça, eu não senti nada de ruim por perder aquela casa. Na verdade, eu senti foi um alívio. E aconteceram muitas coisas ruins ali, mas eu não gosto nem de lembrar, nem de mencionar. Hoje eu moro em uma casa super antiga, na vila de Paranapiacaba. Que legal! Bairro de Santo André, que você deve conhecer porque você era de Santo André. Sim! Inclusive eu fui uma vez numa festa de aniversário, que acho que foi lá em Paranapiacaba. Mas eu nunca fui pra lá pra visitar mesmo a parte turística, essas coisas assim. Ai, preciso ir, né? Mas olha que legal. Bom, quando vim pra cá, tive medo, porque a vila de Paranapiacaba é conhecida como a Silent Hill brasileira. Mudei pra cá no dia 18 de abril de 2019. E a última convulsão do meu filho foi na antiga casa, no dia 16 de abril de 2019. Desde então, meu filho nunca mais teve convulsão. A casa de Paranapiacaba, Silent Hill, é uma casa abençoada. Nossa vida financeira está começando a entrar nos eixos. Meu marido e eu nunca mais brigamos e a saúde do meu filho está perfeita. Claro que eu quero comprar outra casa, mas de preferência eu quero comprar um terreno e construir a minha casa. Fiquei com medo de comprar alguma coisa com história, sabe?
Na verdade, minha antiga casa não tinha assim história, mas eu sabia que a mãe do rapaz que vendeu a casa para mim tinha falecido em casa. Ela teve um infarto, sendo achada horas depois pelo namorado. Sei lá, penso que era ela naquela madrugada lá na cama. Não sei. Penso que ela não aceitou a morte ou nem tinha noção disso, que estava morta e pensava que eu que tinha invadido a casa dela. Depois de um tempo eu assisti o filme Os Outros. Penso que isso aconteceu à antiga dona da casa. Bom, acho que ela morreu e não sabia que tinha morrido. E pensava que os fantasmas eram a minha família e eu. Sei também que quem comprou a minha antiga casa não vive lá. E em menos de 3 anos a casa já foi alugada 2 vezes. Os inquilinos não ficam muito tempo morando lá. Obrigada, Ana. Espero que você leia o meu relato. Tá lido, querida? Gente do céu, que coisa. Já pensou se for tipo esse lance dos outros? Pode ser. Quantos casos será que não são assim? Interessante. Por isso que ela falou, saia você e sua família daqui. Não sei. Vamos então para o próximo e último relato desta coletânea de hoje, que é Achei que era meu pai, mas era um fantasma. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulano. Esse relato de hoje é sobre a primeira vez que vi um fantasma, um espírito, uma assombração, como queira chamar. Quando eu tinha 9 para 10 anos foi que aconteceu. Antes, preciso dar um contexto para que todos entendam o cenário. Eu cresci no interior, numa cidade de mais ou menos 2.000 habitantes. Os mais velhos contam que o terreno no qual foi construída a minha rua era de um senhor fazendeiro que doou as terras à prefeitura e que costumava ser uma espécie de cemitério familiar. Desde sempre, pessoas presenciam eventos sobrenaturais na rua. Por exemplo, barulhos de cascos de cavalo correndo e pessoas conversando na rua deserta. Vêm tochas, vêm vultos. Havia um pé de buganvília roxa. Seria o Bougainville? Aquela é uma árvore, buganvília roxa, que, segundo contam, foi plantado sobre a cova de uma bebê que era filha do fazendeiro. Muita gente contava que, ao passar próximo a essa árvore à noite, conseguia ouvir uma criança chorando. Nessa rua foi construído um prédio que seria uma escola. No entanto, antes da conclusão, o prédio foi condenado pelo CREA e ficou abandonado. Muita gente conta que já viu luzes e vultos dentro do prédio. Minha casa não era diferente. À noite, ouvíamos batida nas paredes, passos dentro de casa e algumas vezes ouvíamos um bebê chorar na casa do vizinho, que era colada com a nossa, sendo que eles moravam no sítio e raramente vinham para essa casa. Naquela época, nossa casa não tinha portas nos quartos. Era só uma cortina que dava para ver a silhueta de quem passava ali fora. Meu pai tinha o costume de sempre levantar à noite para ir ao banheiro ou para ir à cozinha. E na volta, abria um pedaço da cortina para ver se eu estava dormindo. Eu, como tinha medo de levantar à noite para tomar água ou para ir ao banheiro no escuro, porque dormíamos sempre no escuro, eu aproveitava essa oportunidade para pedir que ele fosse comigo ou trouxesse água para mim. Numa dessas noites, ouvi passos vindos da sala e vi uma silhueta que julguei ser o meu pai indo para a cozinha. Eu o esperei voltar porque sabia que ele viria ao meu quarto, como de costume, né? Então vi quando aquele homem abriu a cortina e parou na porta de frente para mim. E eu disse: "Pai, o senhor traz água para mim?" Mas ele continuou parado sem esboçar nenhuma reação. E aí eu falei mais alto: "Pai, traz água para mim?" Congelei quando meu pai respondeu do outro quarto: "Espera aí que eu já vou." No instante que ele respondeu, aquele homem que estava no meu quarto sumiu como fumaça e pouco tempo depois o meu pai chegou. Contei o que aconteceu e falei que eu não queria dormir sozinho. Passei uns belos meses dormindo na cama com os meus pais até que o meu pai colocou portas nos quartos e aí eu voltei pro meu. Até hoje me pergunto quantas vezes aquele vulto me olhou pela cortina enquanto eu achava que era o meu pai. E esse é o meu relato, mas espero que tenham gostado.
Muito obrigada, um beijo pra você. Ai, Senhor. Mas depois você não ficou com medo? Mesmo com porta. Eu falei, cara, se é um espírito, se tava ali me olhando a cortina, ele vai olhar da porta também. Não vai entrar aqui. Ai, Senhor, e aí não apareceu mais? Ai, cada coisa, né, gente? A gente até agradece, não vê nada. Ai, obrigada. Porque assim, a gente quer ter a experiência de dia junto com outras pessoas, né? Ali, tudo bem. A hora que chega a noite, que você tá quietinho no seu quarto escuro, aí você fica desejando não ver, é nada mesmo. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. Se tiver uma história, manda pra gente. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos pra vocês e fui! Tchau, tchau!